novos conceitos como a economia verde e a da iniciativa EcoSalt. Portanto, Domingos, podes começar. Muito obrigado a todos, mais uma vez. A mim pediram a colega Paula Silva para tentar apresentar um pouco do que é que a Quercus faz nesta área. Já estamos a fazer algumas coisas, apesar de muitas serem experiências em áreas relativamente reduzidas. E, portanto, vamos apresentar alguns dos projetos que temos na área da conservação da natureza e na parte da gestão da floresta, como alguns exemplos que podem ser importantes para passar em termos gerais para a sociedade. A Quercus, como sabem, já foi falado aqui muito por alto, nascemos em 1985. A sua designação tem a ver com os carvalhais autóctonos, portanto, é uma espécie que ocorreu em Portugal e, portanto, por isso escolhemos o nosso símbolo, que é uma folha de carvalho de Negal, Quercus pyrnaica, para tentar dar algum peso à importância que estas espécies têm, que estavam, pelo menos nos anos 80, em uma franca regressão, muito devido não só às questões agrícolas, mas muito à expansão dos eucaliptais. Isso foi uma das vertentes que fez com que nós tentássemos proteger algumas destas espécies. Como é que isto funciona? Isto é alguns dos locais onde nós estamos a atuar. Neste momento já temos mais de 18 sítios em que estamos a atuar com projetos relativamente pontuais, onde neles incluem-se o projeto das micro-reservas, que é um dos projetos mais interessantes que nós temos. Temos sorvonais, que são habitats prioritários nas zonas das serras do interior norte do país, no Tejo Internacional, na zona do Parque Natural, zona da Serra da Arcandieira, de Peninha, a recuperação de um bosque autóctono também na Serra do Caramulo, do Carvalhão, do Barranco da Louva, a proteção de algumas espécies de plantas da nossa flora endémica, que normalmente estão em áreas muito pequenas e por isso tentamos enquadrar zonas de proteção e gestão dedicada apenas a alguns destes sítios. E para isso, o meu colega do Fundo de Conservação da Natureza, do Fundo Quercus, atenção para não se confundir com um fundo oficial, pediu para apresentar, no fundo, a visão que nós temos deste fundo. É um projeto da Quercus que permite financiar a rede de micro-reservas biológicas. É um projeto autónomo, a ideia não é totalmente inovadora. Nós tivemos um pouco esta ideia com base na comunidade valenciana em Espanha, muito dedicada só às espécies da flora endémica e ameaçada de extinção. Nós ficámos um pouco também para a importância da proteção de algumas espécies da nossa fauna e, portanto, neste sentido, foi uma experiência muito interessante em que temos apoio técnico e científico de algumas instituições em Portugal, também é importante para dar o seu reconhecimento. Portanto, foi feito por toda a área. Algumas das áreas que nós temos são áreas reliquiais, no caso de alguns bosques reliquiais, como azinhais, estruturas, não é propriamente montado azinho, no caso do azinhal como uma estrutura mesmo de bosque, em que, de facto, tentamos arranjar alguns destes exemplos pelo país fora. Zonas, muitas vezes, falésias costeiras, onde estão alguns dos endemismos que ocorrem em Portugal destas plantas, ocorrem em sítios com condições edafoclimáticas específicas, portanto, neste caso, a umidade do mar, o tipo de solos, faz com que apareçam comunidades que não ocorrem em mais nenhuma parte do país e, em algumas situações, em mais nenhuma parte do mundo. Estas micro-reservas são áreas são áreas muito pequeninas, muitas vezes têm 1 hectare, mas que vão a ter normalmente 20 hectares, raramente excedem isso, portanto não queremos que há grandes áreas. Para nós, obviamente, é difícil gerir grandes áreas, não temos propriamente essa vocação, não somos propriamente gestores de territórios, gestores florestais, mas de facto tem bastante interesse por tentar concentrar em zonas que são mesmo muito importantes. Passando à frente. Ora bem, e nestas micro-reservas, aqui aparecem alguns daqueles que tinham aparecido no início. Vou só falar de alguns. Nós temos micro-reservas no sul do país, por exemplo, a proteção da linária ricardoi, que é um endemismo também que ocorre no Alentejo, e de outros, como a cinária Turno Forte, mas que não vamos falar, que estão a habitats mais humanizados, mais agrícolas, às vezes associados também um pouco ao olivais, mas que são situações que não têm muito a ver com a floresta, portanto eu retirei-as porque 8 a 10 minutos é um espaço de tempo muito curto para poder falar de todas elas. Não, isto foi para o primeiro, não sei porquê.
Agora já passaste dois. Dois atrás, mais um. Pronto, na gestão destas micro-reservas, uma das questões que nós fazemos, tentamos ter a gestão ou direta ou contratualizada. Muitas vezes são em áreas de baldios, com as comissões de compartos, com juntas de freguesia ou com proprietários privados, ou eventualmente com o Estado, com serviços oficiais do Estado. O que nós tentamos fazer, muitas vezes, são a vedação de áreas, por exemplo, no caso das turfeiras, tentar delimitar as áreas para que, por exemplo, o gado, como as vacas, não irem para essas zonas, não destruírem essa vegetação, essa flora e também não contaminarem propriamente as águas e, portanto, é uma das situações de tentar vedar algumas áreas mais importantes para a proteção dessas espécies. No caso, por exemplo, do Tejo Internacional, foi talvez uma das zonas mais emblemáticas em que a Quercus atuou. No fundo, atualmente é um parque natural, mas a Quercus, quando foi para lá há 25 anos atrás, era apenas uma zona interessante para a conservação da natureza, onde existem os grifos, veados, muitas espécies de águias ameaçadas. E o que nós fizemos na altura, a nossa política, entre aspas, era um pouco diferente. Tentámos comprar alguns terrenos porque a pressão da caça era muito forte e tínhamos de tentar proteger algumas das questões. Como não era um parque natural, não era uma área protegida, ainda comprámos uns bons hectares, alguns terrenos que não têm muito interesse, vá lá, em termos de produção para quem queira ter, nem para cortiça, nem olivais, nem nada disso. O que acontece é que compramos matagais mediterrâneos em costas. E aí que não fazemos gestão, são áreas estritamente de proteção, dominadas principalmente pelo azinhal, mas onde depois existem comunidades de aves rupícolas como o grifo, que é uma espécie de abutre que ocorre em Portugal, que não é assim tão rara, mas é bastante localizada neste interior, no Douro Internacional e no Tejo. Em zonas onde também existe a águia de Bonelli, que é uma das águias mais ameaçadas do mundo, a sonha preta, várias espécies interessantes. Outra das áreas que nós adquirimos, isto é uma situação que eu conheço quase há 20 anos, que é uma gruta, que é um dos 3 ou 4 abrigos de importância nacional mais importantes em Portugal, para a proteção dos morcegos. O que nós fizemos foi contactarmos com os proprietários, alguns problemas na questão da titularidade de quem é que era, mas conseguimos comprar o terreno tem 1 hectare, mas tem entrada a gruta obviamente não é nossa, tudo que o património subterrâneo não é nosso. Mas de qualquer das formas o que nos interessou aqui foi primeiro salvaguardar esta gruta que estava devidamente identificada, tem 2.500 morcegos de peluche, cerca de 1.000 minhotis e outras espécies que têm estatuto vulnerável em perigo de extinção e há alguns indivíduos criticamente em perigo de extinção, e isso de facto fez com que nós fizéssemos, no fundo, esta aquisição, vedámos, o próprio ICR já tinha previsto a vedação, mas pronto, por questões que não interessam agora não conseguiu fazer e nós adquirimos o terreno, vedámos e portanto acho que foi um caso de sucesso. E, portanto, é uma zona, claramente, num sítio cicloalveado, num sítio da Rede Natura 2000, com floresta mediterrânea e, de facto, tentámos aliar ali a vegetação com a fauna. No caso, na Turfeira da Serra da Freita, também contratualizamos a gestão de uma área de cerca de 2,4 hectares. Obviamente tem espécies de plantas muito específicas destes habitats, como a Drosera rotundifolia, por exemplo, que é uma planta insetívora e, portanto, aqui o problema é que muitas vezes nestas serras, em que nós olhamos, parecem uns matos ralos, mas às vezes há algumas pressões naturais, obviamente, quando um agricultor lá na zona mete lá as vacas, elas vão para lá porque têm de se alimentar e têm de beber água. O problema é que muitas vezes não é compatível e, portanto, tentamos fazer umas áreas de exclusão. Obviamente são áreas relativamente pequenas, portanto há imenso espaço para existir gado mesmo. O caso da Peninha, aqui o caso da Peninha é uma área que já é um parque natural, Sintra Cascais, com cerca de 10 hectares, em que foi acordado pelo ICNB, portanto, fazer algumas medidas de gestão, obviamente sempre pelo acordo das entidades oficiais, passavam também por controlar os acessos, pôr placas de identificação, controlar algumas exóticas infestantes, problema, por exemplo, das acácias e outras espécies que tendem a invadir e que, se não houver nenhuma gestão para tentar controlá-las, de facto é para esquecer, porque todas estas espécies, como a Arméria pseudo-armério, diantes cintranos, subespécies cintranos, que são endémicas e características ali desta zona aqui de Sintra, podem, obviamente, desaparecer, porque há sempre questões, infelizmente, com o vandalismo, com alguns maus hábitos que algumas pessoas têm. O que fizemos, lá está, cortar uma outra espécie invasora, tentar reduzir ali a competição para favorecer algumas das espécies mais ameaçadas, em detrimento de outras invasoras.
obviamente. Aqui o exemplo de uma micro-reserva, que é o Carvalho português do Barranco da Loba. Esta micro-reserva fica situada na herdade do Freixo do Meio. Está aqui o proprietário connosco, já esteve aqui anteriormente. É uma área muito interessante. Eu, infelizmente, só lá estive uma vez. Eu conheço muito bem as áreas de Carvalhal Certinho pelo país fora, mais associadas ao maciço calcário. Aqui é uma situação um pouco diferente no Alentejo, que acaba por ter uma função ainda mais importante porque é reliquial. Grande parte da área à volta são áreas agrícolas ou áreas de montado mais ou menos aberto, e em que, no fundo, este vale, este barranco com cerca de 6 hectares, concentra o Carvalhal com a sua estrutura de bosque, como veem, com trepadeiras, com agilbardeiro, folhado, jacinto, albardeiras, rosas albardeiras, portanto várias espécies associadas a esta estrutura de bosque. Como se vê aqui à volta, a zona envolvente são zonas agrícolas, que estão integradas na herdade do Freixo do Meio, numa produção biológica, a rosa albardeira em baixo, uma das espécies características dos carvalhais portugueses. Neste caso, Quercus fugines, espécie Brutéria. Outro que é o Bosquete de Joeus no Caramulo. Aqui também foi uma situação de tentar ajudar um pouco ali a gestão na condução de um carvalhal e favorecer um pouco o azevinho. O azevinho em Portugal é relativamente raro, em algumas serras no norte do país, mas de qualquer das formas tem tido algumas pressões, ou porque no fundo nunca é uma espécie propriamente muito dominante, ou porque está no seu coberto do pinhal, ou porque existem outras condições em que elas não são favorecidas, e portanto tentamos também fazer aqui nesta área alguma gestão, plantação de azevinhos e salvaguardar o único teixo, o único exemplar do Taxus bacata que existe na Serra do Caramulo, que é aquele. Existem mais no Parque Nacional da Peneda de Gerês e na Serra da Estrela, mas no Caramulo este é mesmo o único exemplar que existe. A maior parte das pessoas conhecem o teixo, que é uma espécie em ameaçada de extinção. No caso do Tejo Internacional, não só das arribas junto ao Tejo, mas uma das áreas que nos é mais querida, isto é uma propriedade da Quercus, a fotografia de satélite, é o Monte Barata, foi uma das propriedades que nós adquirimos já há mais de 20 anos, que todos fizemos um peditório. Eu lembro que na altura, acho que dei 5 contos, que para mim já era bastante dinheiro, mas para comprar lá um pouco mais de 1 metro quadrado de terra. E o que acontece é que comprámos, a área, de uma forma um pouco estranha, porque para poder ser um valor que não fosse demasiado caro para nós, comprámos sem poder ficar com a cortiça, portanto a cortiça ficou ainda dos anteriores proprietários, o que é um problema obviamente de gestão. Os proprietários querem tirar a cortiça, muitas vezes tiram mal e dão cabo das árvores, e nós temos que estar sempre a falar com as entidades. Outra questão que temos agora nos projetos, incluindo um projeto LIFE, isto não é o caso, isto é para tentar salvaguardar uma espécie do anexo 1 da Diretiva Aves, que é a gralha de bico vermelho, que é favorecida por habitats abertos de prados cárcicos com orquídeas, que se não fosse a manutenção de algum gado nas serras, o habitat desaparecia. Obviamente, ou se tem uma coisa ou se tem outra, aqui é difícil, mas com estes solos calcários dificilmente vamos ter uma floresta adulta, normalmente tende sempre para matagais arborescentes. Outro dos projetos mais interessantes, eu vou despachar, já estou quase a acabar, mas eu penso que este é talvez um dos projetos mais emblemáticos e mais importantes da Quercus. Não é muito falado, obviamente que ele já foi noticiado. É um projeto de conservação ex situ de organismos fluviais, nomeadamente peixes de rio, de áreas de bacias hidrográficas que não contactam nem com o Tejo, nem com o Guadiana e, portanto, sofreram de alguma especiação. No caso da Boga do Oeste, portanto, só existe em 3 pequenos rios, o Alcabichel, o Cisandro e o Safarujo. Estamos a reproduzi-los no antigo viveiro dos serviços florestais em Campelo. Este juntamento com géneros da bacia do Rio Mira, do Arade, que são espécies com estatuto criticamente em período de extinção. Estamos a reproduzir 5 espécies criticamente em período de extinção. No fundo, lembro que tem o mesmo estatuto que tem o lince ibérico, obviamente, provavelmente haverá mais alguns indivíduos, mas são extremamente ameaçados pelas questões, quer das alterações climáticas, a seca prolongada, questões de poluição. É muito fácil distinguir uma destas espécies porque estão em ribeiras muito pequenas e sujeitas a alguma pressão humana e ao regime hídrico. O projeto Criar Bosques, não vou alongar, criou-se há alguns anos para a reintrodução e plantação de espécies autóctones, de carvalhos, sobreiros, freixos, amieiros. Obviamente que normalmente em Portugal planta-se mais eucaliptos e pinheiros, alguns sobreiros, mas não muito mais, é o que tem interesse para as fileiras do setor. Todas as outras espécies
só um bocadinho, nós aqui fazíamos a recolha das bolotas, das sementes e levámos para o viveiro na Serra da Malcate os viveiros do ICNB, produzíamos as plantas, depois eram utilizadas em algumas áreas, neste caso é o projeto de Cabeça Santo, uma recuperação bastante interessante, uma área difícil, porque é uma zona envolvente de grandes eucaliptais de monocultura, com um acacial invasivo que tentamos ir gerindo, cortando e reintroduzir espécies. Isto merecia outra comunicação, que já foi feito este ano por um colega meu. Aqui há algumas áreas que são pequenas áreas, tentar favorecer o crescimento das azinheiras. Em Portugal, isto é uma espécie protegida, isto é na Serra da Aire, com a autorização das entidades. Nós sabemos que isto pode não ser consensual ao nível de alguns conservacionistas, mas a própria Convenção de Diversidade Biológica para as florestas mediterrânicas diz que as florestas devem ter alguma gestão. Ou seja, o que nós defendemos aqui é que a gestão seja de baixa intensidade, sustentável, de baixa intensidade, atenção a não ter maquinaria pesada nunca, o não se gerir, criar alguns matagais com alguma diversidade. O que acontece é que o ciclo de incêndio em Portugal é tão recorrente que estão sempre a arder e, portanto, isto nunca vai passar dos 2 ou 3 metros de altura e vão ver. E aquilo que tentámos fazer foi, o que não é novidade para algumas associações de produtores florestais, mas em áreas vocacionadas para a conservação, obviamente aqui nunca vai sair madeira, quando muito sai ali umas azinheiras que aumentam a viabilidade em termos de crescimento, por reduzir alguma competição com outras, porque elas são tantas. Aqui um exemplo da redução de densidade, da condução do azinhal. A questão de montado sobre, que também nos é bastante querido, mas que muitas vezes é mal gerido, como vem aqui mobilizações relativamente profundas, a perca de solo aqui cerca de 20 centímetros em solos arenosos com grades discos. Isto muitas vezes decorre também da aplicação dos fundos comunitários, da PAC, das RPUs, em que obriga a gasgradagem, muitas vezes depois corta as raízes das pastaleiras dos sobreiros e vai provocar o declínio do montado. Obviamente que nós também já alertámos as entidades, mas temos ainda aqui muito a fazer. Obviamente os proprietários florestais sabem que é um problema que tem que ser resolvido, mas temos que trabalhar melhor nesta área. E aqui, para terminar, é um exemplo que eu penso que é o último exemplo de sucesso, é a última micro-reserva da Coercos. Quem olha para aqui vê uma área que não tem aparentemente interesse nenhum, vê-se uma área urbana. Este é o chamado sítio do Azabuche, isto é a 2 km de uma cidade, que é a cidade de Leiria. É talvez o sítio de importância comunitária mais pequeno em Portugal, com cerca de 140 hectares, em que existe uma espécie de diretiva habitats que é chamada Leusia longifólia, que só existe praticamente neste terreno aqui ao meio, a seguir a estes eucaliptos novos plantados, entre estes e os outros. Que no fundo está associado quase a uma torfeira que não é de serra, portanto não é uma coisa completamente atípica. O que é que aconteceu? Como está na área de expansão de uma cidade, os conflitos eram imensos. Este ano que passámos lá, vimos um quarto raso da floresta, percebemos logo, vai ser um novo eucaliptal, vai se extinguir a espécie, é um sítio de importância comunitária, o ICNB não tinha meios suficientes, nem tinha detectado a situação. Falámos com o proprietário e procedemos à compra do terreno, juntamente em parceria com a Câmara Municipal de Leiria, uma solução, relativamente pacífica, obviamente a custos de terreno rural, porque se não fosse isto, este eucaliptalzinho ia se prolongar e ia destruir completamente toda esta área que agora foi vedada a semana passada. Muito obrigado e passar ao Paulo Magalhães, meu colega. Obrigado.